Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre teoremas de circuitos. Nos vídeos anteriores, eu apresentei a vocês as leis de Kirchhoff. Vimos a lei de Kirchhoff para as correntes e a lei de Kirchhoff para as tensões. Podemos notar que, ao analisar o circuito utilizando as leis de Kirchhoff, nós não alteramos o circuito original. Todavia, quando analisamos, circuitos com 4, 5 malhas, 5 ou 6 nós, seu estudo não foi tão simples. Eram muitas variáveis a determinar. Então, pensando nesses circuitos maiores ou mais complexos, que técnicos e especialistas na área desenvolveram princípios e teoremas para facilitar a nossa análise. Veremos princípio da superposição, transformada de fonte, teorema de Thevenin e teorema de Norton. Vamos iniciar falando um pouco mais sobre o princípio da superposição. Seu conceito diz que a tensão ocorrente em um elemento de um circuito linear é a soma algébrica das somas das tensões ocorrentes no referido elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. Marley, me salva, está muito complicado. Vamos analisar um pouco mais com calma. Circuito da figura 1, eu tenho a presença de 1, 2, 3 fontes independentes. 1, 2, 3, 4, 5 resistores, certo? Supondo que eu esteja interessada no valor de V0, que é a tensão referente ao resistor R3. O princípio da superposição me diz a tensão em um elemento de um circuito linear, esse circuito da figura 1, ele é um circuito linear, é a soma algébrica das tensões ocorrentes em um elemento em virtude da atuação isolada. Significa dizer que eu vou precisar isolar cada uma dessas fontes independentes, ver a atuação, ou melhor, analisar a atuação isolada de cada uma dessas fontes referente à tensão V0 desejada. Então, eu vou ter um valor de tensão do resistor R3 referente à energia da fonte 1. Depois, eu vou somar esse valor referente à energia da fonte 1 com o valor referente só à energia da fonte de corrente. E, por final, vou ver a proporcionalidade do valor de V0 referente à fonte de tensão V2. Então, eu deixo atuando uma fonte, por exemplo, a V1, desligo as outras duas. Em seguida, eu desligo a V1, ligo apenas a fonte de corrente. Por fim, eu desligo a primeira fonte de tensão, a fonte de corrente, e deixo a segunda fonte de tensão atuando. Vejo a proporcionalidade de cada uma delas referente ao valor de V0 e faço uma soma algébrica. Beleza? Marley, massa, entendi. Mas como é que eu desligo uma fonte? Então, antes de responder isso para vocês, apenas ratificando. O valor de tensão V0 vai ser o valor referente à tensão, a proporcionalidade da tensão da fonte 1, da fonte 2, que eu chamei 2 a fonte de corrente e 3 referente à segunda fonte de tensão, tá? Então, meu V0 vai ser uma soma dessas 3 fontes. Agora sim, Marley, como eu desligo cada uma dessas fontes? Vamos lá. Se eu quiser trabalhar apenas com a fonte V1, ou seja, seguindo o princípio, se eu deixar atuando apenas a fonte V1 de forma isolada, eu preciso desligar ou, informalmente, matar as outras duas fontes. Matar significa que eu vou garantir que não tenha tensão referente a V2 e não vou ter corrente referente à fonte de corrente. Então, quando trata-se de fonte de tensão, eu curto-circuito. Então, para desligar uma fonte de tensão, eu curto-circuito essa fonte. Eu garanto que a diferença de potencial entre seus terminais é nula. Ele agora está entre apenas um terminal. Então, a tensão, a diferença de potencial entre os terminais do que antes tinha dado a fonte de tensão, agora é zero. Já a fonte de corrente, eu tenho que garantir que a corrente vai ser nula.
Qual a forma que eu garanto que eu não tenho corrente aqui? Abrindo a fonte de corrente. Então, para desligar uma fonte de corrente, eu abro a fonte de corrente. E para desligar uma fonte de tensão, eu curto-circuito a fonte de tensão, tá certo? E a tensão aqui no resistor R3, que é o desejado, referente à atuação isolada da fonte V1, agora ficou mais simples de se encontrar, tá certo? Dado a polaridade dessa fonte, a tensão sobre o resistor de R3 também terá essa polaridade. Então, ele entra no somatório final, né, para encontrar o V0 de forma positiva. Então, aqui eu tenho apenas a fonte V1 atuando isolado, e aí eu vou encontrar uma proporcionalidade do valor V0 final, que é o que eu quero. Bom, após a atuação da fonte V1, eu desligo a fonte V1, mantenho desligado a fonte de tensão V2 e agora eu ligo a fonte de corrente. Repetindo, para eu desligar uma fonte de tensão, eu curto-circuito as fontes de tensão e ligo, torno funcionando mais uma vez a fonte de corrente. Então, eu vou encontrar o valor parcial da tensão do resistor R3 referente agora à fonte de corrente. E eu chamei essa proporcionalidade de 1V2. Atente-se, dado o sentido da corrente, né? A corrente ela vai vir nesse sentido aqui, ela vai vir para o resistor R3 nessa direção. Sabemos que a corrente entra no resistor pela polaridade positiva. Então, dado a atuação da fonte de corrente, aqui seria positivo e aqui seria negativo. Observe que, de acordo com a polaridade da tensão V0, a polaridade agora do que eu chamei de V2 está invertida. E por isso, a contribuição da fonte de corrente relacionada à tensão do resistor R3 vai entrar negativo. Então, minha tensão V0 total, dadas as três fontes no circuito original, eu já tenho a proporcionalidade referente a uma fonte de tensão, que entrou positivo, agora referente à fonte de corrente, que, devido à polaridade ser oposta à polaridade inicialmente requerida, ela entrou negativa, tá certo? E agora, por sua vez, eu vou trabalhar com a minha última fonte de tensão, que é a fonte que eu chamei de tensão 2 de tensão. Perdão, a fonte 2 de tensão. Para isso, eu desligo as outras duas fontes, então eu curto-circuito a fonte de tensão, abro a fonte de corrente, porque é assim que desligamos as fontes, tá? E deixo atuando apenas V2, perfeito? Então, agora eu vou encontrar a proporcionalidade da tensão do resistor R3, dado a atuação de V2. E eu chamei isso de 1V3. De acordo com a polaridade da fonte, a corrente vai chegar aqui nesse sentido, perfeito? E por onde a corrente entra, ela é positiva, tá certo? Então, observe que V3 também tem polaridade distinta à polaridade de tensão inicial requerida, e ela entra no valor final de V0 de forma negativa, tá certo? Então, dada essa explicação, vamos rever o conceito. O princípio da superposição me diz o seguinte: a tensão ou corrente, seja o que eu queira encontrar, em um elemento de um circuito linear, é a soma algébrica, ou seja, a polaridade importa, o sentido da corrente importa, então o sinal importa, das somas das tensões ou correntes em um determinado elemento, em virtude da ação isolada de cada uma das fontes independentes. Deixei a fonte 1, depois a fonte de corrente e a segunda fonte de tensão atuando, tá certo? E ao final, para determinar V0, é só somar os valores parciais referente à energia de cada fonte, tá bom? Então, as etapas do princípio de superposição são: 1. Desligo ou mato todas as fontes independentes do circuito, exceto uma. Deixo uma funcionando, em seguida vou alterando, tá? Para desligar a minha fonte de tensão, eu substituo ele por um curto-circuito. Eu garanto que ali eu não tenho diferença de potencial. Para desligar a minha fonte de corrente, eu substituo ele por um circuito em aberto. Eu garanto que ali não tem corrente, tá certo? Isso referente às fontes
independentes. Já as fontes dependentes, eu não altero. As fontes dependentes não devem ser alteradas no circuito. Perfeito? A etapa 2 é, eu repito o passo anterior para todas as outras fontes independentes. Desligando vamos dizer assim, a segunda, e aí mantenho a primeira atuando, desligo, por exemplo, 2, 3 e 4. Em seguida, eu desligo a primeira, ligo a segunda e assim sucessivamente. Por fim, eu determino a resposta total somando as respostas individuais referentes a cada uma das fontes independentes presentes no circuito. Perfeito? O princípio da superposição, ele traz a vantagem de você poder simplificar a análise do seu circuito. Mas a grande desvantagem do circuito, do princípio da superposição é você vai analisar uma quantidade de vezes referente à quantidade de fontes independentes que você tem. Por exemplo, se você tem 3 fontes independentes, você vai fazer 3 análises de circuito, de um mesmo circuito. Análise mais simples, sim, mais 3. Então, aumenta a quantidade de análise, mas a grande vantagem é análises são mais simples. Perfeito? Vamos a um exemplo numérico. O exemplo 1, ele pergunta, qual a tensão sobre o resistor de 4 ohms, tá? Então, aqui eu tenho 2 fontes independentes e 2 resistores, tá certo? Então, se eu tenho 2 fontes independentes, eu vou ter 2 análises de circuito. Na primeira análise, eu vou desligar a fonte de corrente. Como é que eu desligo a fonte de corrente? Abrindo o circuito naqueles terminais. Como o circuito da figura 6. Eu deixei apenas a fonte de tensão e os resistores, perfeito? Dada a polaridade da minha fonte de tensão, a corrente estaria nesse sentido aqui, o que me faz afirmar que a polaridade da tensão do resistor de 4 ohms, que eu chamei de V1, dado a energia da fonte de tensão, é positiva em cima, negativa embaixo. Ou seja, eu mantive a polaridade do circuito original, então significa que V1 vai entrar ao final somando com a tensão referente à atuação da fonte de corrente, tá? Então, para a fonte de 6 volts, ou seja, eu vou encontrar V1, circuito em série, eu posso fazer um divisor de tensão. Então, V1 vai ser 4 dividido por 4 mais 8 vezes a tensão total de entrada, tá? Isso aí vai me dar que, pelo divisor de tensão, isso aqui dá 2 volts, perfeito? Então, eu já tenho a proporcionalidade do valor de tensão V1 referente à fonte de 6 volts, tá? Vamos agora encontrar referente à atuação da fonte de corrente. Para isso, eu desligo a minha fonte de tensão. E como é que eu desligo a fonte de tensão? Curto-circuitando seus terminais. Para a fonte de 3 amperes, eu vou fazer um divisor de corrente, aqui entra 3 amperes, nesse sentido, certo? E ela vai se dividir. Parte vem para cá, do que eu vou chamar de 1, parte vem para cá, que eu vou chamar de 1 e 2. Encontrando a corrente, eu faço a lei de Ohm, aplico a lei de Ohm contra o V2. Uma grande observação, a corrente por estar nesse sentido, aqui é positivo, aqui é negativo. Observe que V2 também manteve a polaridade em relação a V, tá certo? Então, I1 vai ser 8 dividido por 4 mais 8 vezes a corrente total, tá? A corrente, nesse caso, vai me dar 2 amperes. Só que eu estou interessada no valor de V2. V2 vai ser 4 vezes 2, 8 volts. Mas só a questão, o exemplo pediu o valor de V. V vai ser a soma algébrica da atuação parcial de cada uma das fontes.
Então, quem é V1, a gente viu que ele manteve a polaridade e foi a 2 volts. V2 também manteve a polaridade e foi 8. Então, nesse caso aqui, a minha tensão V, 10 volts. Observe que, se eu fosse aplicar a lei de Kirchhoff aqui, por exemplo, a lei de Kirchhoff das tensões, eu atuaria com 2 malhas. Utilizando o princípio da superposição, eu analisei o circuito de uma forma muito mais simples, só que 2 vezes. Mas a simplicidade com que você tem do circuito, né, da análise do circuito, dada a atuação de cada uma das fontes, talvez seja mais interessante realmente se fazer o princípio da superposição. Perfeito? Exemplo 2. Eu tenho um circuito composto por 3 fontes, sendo 2 independentes e uma dependente. Perfeito? E eu tenho aqui 3, 4, 5 resistores. Ele pergunta qual o valor de zero. Então, precisamos determinar quem é zero. Lembrando que com a fonte dependente, eu não altero ela do circuito. Então, eu vou desligar uma das fontes independentes, por exemplo, vou desligar inicialmente a fonte de tensão, atuar só com a fonte de corrente. Em seguida, eu inverto, atuo só com a fonte de corrente e inicialmente trabalho com a fonte de tensão e desligo a fonte de corrente. Em seguida, eu ligo a fonte de corrente e desligo a fonte de tensão. Mas a fonte dependente, ela não se altera. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar desligando a fonte de tensão, tá? Só uma observação, como o valor de zero vai ser um valor proporcional ou parcial, dado apenas a atuação da fonte de corrente, eu chamei ele de 1 e 0 linha. Perfeito? E agora eu vou fazer a análise. Posso utilizar qual método quiser. Eu vou utilizar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, vou chamar isso aqui de uma malha 1, corrente de malha 1. Isso aqui uma malha 2, corrente de malha 2. Isso aqui uma malha 3 e a corrente de malha 3. Perfeito? Então, para a malha 1, eu tenho uma fonte de corrente e uma malha única. Eu posso, então, dizer que I1, dado o sentido da fonte de corrente, é 4 amperes. Tá certo? Vamos agora para a análise da malha 2. Para a malha 2, vou sair desse nó aqui, ó, e volto para esse nó, tá? Então, eu tenho que é 2 e 2, menos 5 e 0 linha, tá? Mais 1 e 2, menos e 3, mais 3 e 2, menos e 1, igual a 0. Simplificações matemáticas, aqui eu chego aqui 6 e 2, menos e 3, menos 5 e 0, linha, menos 3 e 1 é igual a 0. Eu preciso... Lembrando que a lei de Kirchhoff das malhas ou das tensões, a lei de Kirchhoff das malhas, né, análise do circuito pela análise das malhas, agora sim, analisando o circuito pela análise das malhas, o objetivo é encontrar as correntes de malha. Então, eu preciso achar uma relação aqui entre a minha corrente do elemento, que é I0, com as correntes de malha. Como eu faço isso? Analisando o nó ali que eu chamei de nó A. Eu vejo as correntes que entram no nó e as correntes que saem desse nó. Então, eu posso dizer que I0 linha chega, I3 também chega e I1 sai. Só que eu sei quem é I1, tá? I1 é 4 amperes. Então, eu posso dizer que I0 linha, ele vai ser 4, que é o valor de I1, menos I3. Perfeito? E aí, eu vou substituir isso e isso nessa equação para a malha 2 aqui. Ao fazer isso, eu chego aqui 3 e 2, menos 2
perdão, 2 e 0, linha, ele é igual a 8. Vou agora rodar a malha 3 para encontrar a minha segunda equação. Tá certo? Porque a primeira, eu considero, para a malha 1, saiu direto o valor de 1. Da análise do nó, eu sei que 0 é 4 menos e 3, eu estou em busca de uma outra equação para tornar esse sistema determinado. Então, para a malha 3, eu tenho que, vou rodar essa malha aqui, perfeito? Então, vem comigo. Para a malha 3, eu posso dizer, vou começar daqui e terminar aqui. Posso dizer que 1, que não vai dar, 1 e 3 menos e 2, mais 5 e 0, linha, é igual a 20. Substituindo essa equação aqui, e o 4 na equação para a malha 3, eu posso dizer o seguinte. Não, gente, faltou o 4. Peraí, vamos recomeçar a análise da malha 3. Faltou o 4. Então, vamos vir aqui. 1 e 3 menos e 2. Mais 5 e 0, agora sim. Mais 4 e 3, perfeito. Mais 5 e 3, menos e 1, igual a 0. Agora sim, 1, 2, 3, 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos. Perfeito? Então, 5 e 3, 4 e 3, 9 mais 1, 10 e 3. Menos e 2. Já vou substituir aqui por 4, tá? Mais 5 e 0, linha, que vai dar 20. Para o outro lado da igualdade, vai dar mais 20. Perfeito? Agora, eu vou substituir o I0 por esse... Vou substituir o I3, que na verdade o que eu estou fazendo é I3 é 4 menos I0. Foi isso que eu fiz na malha 2, é isso que eu estou fazendo na malha 3. Na verdade, eu substituí o valor do I3 aqui e encontrei isso aqui. E aqui, idem, vou substituir o valor de I3 e ficar com I2 e I0. Afinal, meu objetivo é encontrar I0, linha. Ao substituir o valor de I3 aqui, eu vou ficar aqui I2 mais 5 e 0, linha, vai dar igual a 20 positivo, tá? Então, agora sim, duas equações, duas variáveis, tá? Marley, porque ficou, aqui vai ficar 40 menos 10 e 3, 40, quando vier para o lado de cá, ela vai ficar negativo, tá? Mas aí eu troquei os sinais, que observe que o I2 aqui também ficou negativo, aí ficou dessa forma. Sugiro vocês fazerem, tá? E determinar. Pronto, agora eu tenho a equação 1 e a equação 2. Já resolvendo o sistema linear, eu encontro que I0, linha, vai ficar 52, 17 aves de ampere. Guarda esse valor aí, tá? Que agora eu vou desligar a fonte de corrente e trabalhar com a fonte de tensão. Vamos lá? Então, volto ao circuito original. Vejo qual a outra fonte dependente que eu tenho. Então, vamos analisar agora o circuito com a atuação da fonte de tensão e desligando a fonte de corrente. Perfeito? Dado a proporcionalidade da corrente zero, eu chamei isso aqui de 0, 2 linhas, que é o valor referente à atuação da fonte de 20 volts, tá? Vou trabalhar também com a lei de Kirchhoff das tensões, então vou chamar isso aqui de uma malha 4 e isso aqui de uma malha 5.
Então, para a malha 4, eu tenho que, vou sair daqui, tá? E vou voltar para cá. Então, vai ficar 2 e 4, menos 5 e 0, 2 linhas, mais 1 e 4, menos e 5, mais 3 e 4, igual a 0. Perfeito? Simplificações matemáticas, eu tenho aqui 6 e 4, menos 5 e 0, 2 linhas, 3, 4, 2, 6, menos 5 e 0, menos e 5, igual a 0. Mas olha o detalhe, e 0 é menos e 5. Então, eu vou botar aqui que 0, 2 linhas, ele é menos e 5. Porque a corrente do elemento está descendo, a corrente da malha está no sentido contrário. Perfeito? Então, 6 e 4 menos 5 e 0, mais e 0, porque eu vou substituir isso aqui tudo por i 0. Eu chego aqui, a primeira equação é 6 e 4, menos 4 e 0, 2 linhas, igual a 0. Perfeito? Essa seria a minha primeira equação. Vamos encontrar agora a equação da malha 5, tá? Então, para a malha 5, eu tenho que, vou rodar isso aqui, e vou voltar para cá. Vai ficar 1 e 5, menos e 4, mais 5 e 0, 2 linhas, mais 4 e 5, menos 20, mais 5 e 5, igual a 0, tá? Simplificações matemáticas, eu chego a menos e 4, mais 5 e 0, 2 linhas, é igual a menos 20. Lembrando que menos e 5 é e 0, 2 linhas, tá? Então, eu chego aqui na segunda equação. Se você resolver o sistema linear, você vai encontrar, então, que o i 0, 2 linhas, ele vale menos 60 por 17 ampere. Tá certo? Então, peraí, perdão. Menos 60 por 17 ampere. Perfeito? Só que o que eu quero encontrar é o meu i 0. O meu i 0, ele vai ser uma soma algébrica de i 0 linha, dado a atuação da fonte de corrente, mais o i 0, 2 linhas, dada a atuação da fonte de tensão. Inicialmente, nós encontramos que i 0 linha é 52 por 17 avos. Então, meu i 0 vai ser 52 por 17. Meu i 0, 2 linhas, ele é um valor negativo, menos 60 por 17. O que eu posso afirmar, então, que a corrente desejada é menos 8 sobre 17 ampere. Perfeito? Então, vamos só recapitular aqui. Eu tenho um circuito com a presença de duas fontes independentes e uma fonte dependente. Não altero a fonte dependente. Vou inicialmente desligar a minha fonte de tensão, curto-circuitando ela, trabalhando apenas com a fonte de corrente. Encontro parcial de I 0, dado a energia da fonte de corrente. Agora eu desligo a fonte de corrente, abrindo o circuito nos seus terminais, funcionando apenas com a fonte de tensão. E acho a proporcionalidade de 0 referente à fonte de tensão. Ao final, eu somo algebricamente cada uma das proporcionalidades, dada a atuação isolada de cada uma das fontes. Tá certo? Esse é o conceito do princípio da superposição. Mas agora, antes de finalizar, vou só ressaltar uma observação para vocês, tá? O princípio da superposição
falei no início para vocês, é dado para o circuito linear, ou seja, ele é baseado no princípio da linearidade. Logo, não se aplica ao efeito da potência, ou seja, a determinação da potência. Porque a potência de um resistor ela é quadrática, é RI quadrado, tá certo? Sendo assim, caso deseja-se calcular a potência aplicando o princípio da superposição, deve-se obter o valor de tensão ou corrente no elemento e então calcular a sua potência. Tá bom? Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre o princípio da superposição. Nos vemos na próxima aula.